Se você cresceu na internet dos anos 90, assim como eu, tudo que você precisava na internet, você entrava em sites como Google, Bing e até mesmo Yahoo para jogar ali no buscador e encontrar o que você queria, para responder uma dúvida ou, enfim, uma informação que fosse. Nos últimos anos, eu tenho percebido que cada vez mais que você busca alguma coisa no Google, fica mais difícil encontrar exatamente aquilo que você quer. Diante desse incômodo, em que eu acredito que eu não estou sozinho nessa, tenho buscado um pouco a forma de procurar coisas na internet e estou utilizando o Perplexity. O Perplexity é um buscador em que ele vai utilizar inteligência artificial e a partir de um conjunto de fontes ele vai produzir a resposta para aquilo que você está buscando. Diferente do Google, que indexava até então a busca através daqueles sites e fontes que eram mais relevantes para o que você estava buscando. Então a ideia do vídeo é um pouco essa, falar de forma aqui descontraída das funcionalidades do Perplexity e mostrar para você que talvez seja mais vantajoso começar, por enquanto, a migrar para esse novo buscador. Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, galera, acessando o site aqui do Perplexity, vale a pena dizer que ele é um buscador bem simples, tá? Você vai fazer um login ali com a sua conta, que pode ser do Gmail ou qualquer outro site que você tenha, e a partir disso você vai conseguir utilizar, né, esse buscador de forma bem tranquila. Essa aqui que está aparecendo na tela para vocês é a interface principal e cabe dizer que ela também está disponível para aplicativos em iOS e Android. Eu tenho utilizado aqui, por exemplo, como um dos buscadores principais e botei esse widget aqui na minha tela inicial. Quando eu quero, aparece ali a pergunta, né? Ask, ou seja, pergunte, e quando você clica, ele já vai direto para o Perplexity, assim como acontece aqui no site dele online. Bom, vou começar pelo site e depois mostro algumas pequenas diferenças que tem no aplicativo. Eu quero conversar com vocês para falar do Perplexity a partir de 3 exemplos que talvez sejam exemplos até bem simples, mas que traduzem um pouco da potencialidade dessa ferramenta. O primeiro exemplo que eu quero dar eu vou tentar aqui simular, por exemplo, o meu interesse por uma viagem, tá? Na América Latina mesmo, que fosse de forma mais barata possível. Eu queria criar um roteiro, pensar lugares possíveis, o que eu poderia fazer, tá, na América Latina. E em vez de perguntar ao Google, vou perguntar ao Perplexity e ver o que ele vai sugerir para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui na guia Início ou mesmo abrir uma nova discussão. Você vai ver que vai dar no mesmo. E aí ele bota aqui, pergunte qualquer coisa. Eu vou deixar aqui em modo automático, mas veja que existem outras formas de você fazer essa busca, tá? Uma busca pro, que ele traz mais fontes, uma pesquisa aprofundada, dependendo do assunto que você vai pesquisar, um trabalho da faculdade, enfim, uma fonte de referência maior, e outros tipos de raciocínio. E, inclusive, na própria base da web, você pode escolher onde ele vai fazer essa busca. Aqui já vem marcado por padrão a web. Eu também vou marcar aqui a guia social, onde ele vai trazer discussões e opiniões. Então, isso vai ampliar um pouco mais essa gama. Bom, o que eu vou pedir ao Perplexity? Vou pedir, elabore um guia de uma viagem pela América Latina que terá duração de 7 dias. O foco da viagem é um roteiro de baixo custo e que traga uma experiência com a natureza e a diversidade cultural. Veja que eu fui bem amplo até, né, nesse comando, nesse prompt aqui para o Perplexity, mas vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Vou dar Enter. Então tá lá, apareceu a minha pergunta e ele está elaborando em respostas. Veja aqui que ele sugeriu já o destino inicial, mas olha que interessante, aparece no início já as fontes em que ele utilizou para elaborar a resposta. Então olha que diferença bacana. É uma inteligência artificial, tá? Que faz a leitura de uma base de dados existentes para montar esta resposta e não só isso, ele me mostra onde ele buscou essa informação, a partir do que ele construiu essa informação. Então tem aqui destino sugerido Peru e começa lá, dia 1, chegada em Cusco, tem atividades, tipo de acomodação, dia 2, então ele vai fazendo para mim todo o roteiro ainda que de forma simplificada, tá? Até o 7º dia com um retorno, né, para o ponto de partida. E ele vai me dando algumas dicas, dicas para economizar. Por exemplo, acomodação.
Use hostels e hospedagens econômicas. A alimentação, como em mercados locais e restaurantes populares. O que é bem legal, tá? Fala um pouco da experiência cultural com a natureza, outros destinos também que eu possa escolher. E ele dá uma conclusão. Peru é um destino perfeito para uma viagem de baixo custo, que combina experiências culturais e naturais, com um roteiro bem planejado, você pode aproveitar o máximo da sua viagem pela América Latina. E olha que legal, se eu clicar aqui, por exemplo, no dia 5, lá no Lago Titicaca, ele já vai elaborar uma nova resposta para mim dentro desse roteiro. Então agora ele fez uma ideia mais geral sobre o quinto dia e agora ele vai especificar, por exemplo, amanhã. Eu posso fazer um passeio de barco e depois ir nas ilhas flutuantes dos Urus. Na tarde eu posso ir em outro lugar. O que eu posso fazer à noite? Ele vai dar uma dica sobre esses passeios. Pô, galera, isso é bem legal e é dinâmico, tá? Eu não preciso perguntar mais nada ao Perplexity. O que eu posso fazer no dia 5 dentro do Lago Titicaca? Não, basta eu clicar ali no nome e ele me leva a essa resposta. Como ele vai criando uma thread, basta eu voltar um pouquinho se eu quiser ver um outro dia, ver um outro país ou uma outra atividade. Bem legal, tá? E eu posso, óbvio, consultar as fontes. Se eu clicar aqui, onde aparecem 13 fontes, grande parte dessa informação ele tirou do Reddit, também tirou de alguns sites aqui de viagens, tá? Machu Picchu Brasil, Canal CCR, alguns sites, os próprios Skyscanner, que é um site famoso em relação a viagens. Então, se eu quiser ir na fonte direto, basta eu clicar aqui, Mochilão América do Sul, 5 dicas e roteiros, clico e vou direto para o site em que ele usou, né, como fonte, tá? Isso é bem legal e é bem completo. E isso de forma gratuita, tá? E praticamente ilimitada. Ainda mais que eu utilizei aqui no início o roteiro, o modo ali, o automático, tá? Para a inteligência artificial gerar esta resposta para mim. Se eu fizer uma busca Pro, aí eu vou começar a ter uma certa limitação. Aqui já aparece para mim, inclusive embaixo, né, 3 consultas aprimoradas restantes hoje. No modo gratuito, existem algumas limitações. Também queria falar aqui com vocês em relação ao clube do canal. Vários vídeos eu tenho lançado de forma antecipada e até mesmo priorizando comentários dos membros aqui do canal. Agradeço a todos que têm se inscrito como membro até aqui. Vocês têm fortalecido muito o trabalho que eu faço na produção dos vídeos. É claro, continuo me incentivando a continuar produzindo vídeo e tocando o canal para frente. Vem bastante coisa legal esse ano. E é isso. Bom, vou para o segundo ponto então agora, que é uma busca um pouco mais acadêmica, vamos colocar assim. Vamos pensando aí que eu quero fazer um trabalho da faculdade, enfim, e aí eu preciso de alguma fonte específica para ler e se me inteirar dentro de um determinado assunto. Vou voltar aqui nas discussões e vou perguntar, me indique 3 fontes relevantes sobre o tema de mudanças climáticas e os impactos na cidade. Lembrando que esse é o tema, de alguma forma, com que eu trabalho, enfim, tem a ver com a minha área. Aqui eu utilizei mais uma vez o modo automático e ele me deu essas 3 fontes, tá? Mas se eu voltar, eu consigo alterar, buscando agora, se eu clicar em reescrever, outros modelos, tá? Posso usar uma pesquisa profunda, eu posso usar, por exemplo, o Cloud Sonnet, eu posso usar o ChatGPT. Vou clicar aqui no Sonnet, esse modelo do Anthropic, e ele já me diz aqui, Perplexity Pro, precisaria pagar então $20 pela versão Pro, tá? Vou copiar então aqui o comando que eu dei, vou voltar aqui no início, vou colar e vou pedir aqui uma busca Pro, habilitando aqui no detalhe das fontes o web e o acadêmico. Vamos ver o que ele vai aparecer para mim. Bom, ele já me indicou então aqui alguma coisa nova, tá? Está fazendo a busca dessas fontes relevantes sobre impactos, mudanças ambientais, mudanças climáticas e os impactos na cidade. E ele já trouxe algumas outras fontes, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ter mais uma vez a especificações dentro do artigo que ele selecionou para mim. E é claro, todas as fontes também que ele está trazendo, tá? Então, a partir daqui, eu consigo, de alguma forma, estabelecer uma resposta um pouco mais sólida, onde eu garanto que as fontes em que eu estou buscando, elas existem, tá? O Perplexity, então, assim como outras inteligências artificiais, ele talvez não vai fantasiar tanto, porque ele vai precisar se basear em algo que existe.
É claro, se essa fonte é confiável ou não, também cabe a gente fazer um filtro. Eu posso excluir, por exemplo, essa fonte da pesquisa. Posso clicar aqui em desastres naturais e seus impactos e remover essa fonte. Ele vai alterar o resultado com base nisso. Então veja que ele também é bem customizável dentro da própria pesquisa que eu faço. Ele vai mudar algumas coisas aqui, ó. Você vê que o texto inicial já mudou, principalmente em relação aos impactos, né? Em relação à questão das mudanças climáticas dentro da cidade. Então isso aqui é vulnerabilidade urbana, desafios econômicos, bem legal. Para além do início, essas buscas em que eu vou fazendo, elas ficam aqui na biblioteca. Então, tem tudo que eu já busquei, utilizei aqui no Perplexity. Se tiver algum resultado que me chamou bastante atenção, eu posso salvar ele, tá? Eu posso adicionar aqui, ó, a um espaço pré-existente. No meu caso, eu vou adicionar aos favoritos. O que é o espaço? Aqui do lado aparece essa aba, né? Onde eu posso criar espaços. Tá? Aqui estão os favoritos, aqui eu criei esse tema de mudanças climáticas e a questão do urbano. E dentro desses espaços, inclusive, posso convidar pessoas a participar e construir comigo, né? Esse espaço de discussão, esse espaço onde informações vão estar sendo apresentadas e criadas aqui. E aí eu posso apresentar, por exemplo, um conjunto de páginas relacionadas ao tema em que eu estou apresentando, os tópicos que eu coloquei aqui dentro do tema também. Eu posso criar um novo tópico a partir de todos esses tópicos já criados. Então veja que eu vou fazendo um filtro a partir da informação que está sendo elaborada e vou tornando talvez mais robusta e a própria busca, a própria construção em si da informação com base no que já foi pesquisado por mim, tá? Eu posso alterar aqui esse campo, posso inclusive utilizar esse espaço como uma fonte para a produção de respostas. Eu poderia aqui adicionar, por exemplo, um PDF qualquer e pedir um resumo em relação a esse PDF. Ó, vou criar um tópico e falo assim, faça um resumo do texto. Aqui no caso ele até trouxe, tá? O resumo em inglês, poderia ter especificado que ele colocasse em português. E ele já me disse que eu atingi o meu limite diário de utilizar o modo Pro. Já fiz 2 buscas e, inclusive, adicionei um arquivo. Essa é a limitação inicial. Outras perguntas poderiam ser feitas a partir disso também, tá? Então, assim, é claro, se você é uma pessoa que faz um volume de buscas diariamente muito grande, talvez seja necessário você utilizar o modo Pro ou mesmo alternar algumas outras coisas com o próprio Google, tá? E não limitar tanto assim, não ficar dependente do modo Pro. No modo gratuito, tem me atendido por enquanto, até porque as pesquisas que eu tenho feito têm sido bem pontuais e respostas bastante satisfatórias. Um outro elemento que eu gosto bastante do Perplexity é que tem um campo Descobrir, em que ele traz informações e notícias criadas a partir de um conjunto de fontes também. Ele está trazendo aqui, por exemplo, o novo modelo, né? O Grok 3 tem modo de voz descontrolado. Então, ele está criando essa notícia com base em um conjunto de fontes, onde eu posso pesquisar, inclusive, e, enfim, aprofundar um pouco mais. Então, é bem interessante porque, de alguma forma, é a própria inteligência artificial utilizando notícias já elaboradas para criar uma notícia nova. Eu acho isso aqui bem interessante e bem completo. Veja, não tem nem muito mais o que eu aprofundar, eu poderia trazer outros exemplos aqui. Do ponto de vista das funcionalidades gratuitas, eu acho que isso aqui é o suficiente para mostrar, na verdade, o potencial que essa ferramenta tem e como ela pode fazer parte agora das nossas buscas diárias, utilizando, é claro, um buscador com inteligência artificial de maneira gratuita. Pretendo continuar aprofundando aqui, tá, esse tema de inteligência artificial. Isso aqui é uma introdução ao Perplexity. Vou trazer aqui Copilot, vou trazer mais uma vez o Mônica, que eu já trouxe, inclusive vou deixar o vídeo aqui do card passando para quem perdeu o primeiro episódio dessa série. Se você gostou desse vídeo, não conhecia o Perplexity, comenta aqui se tem alguma dúvida do que ele pode fazer ou não. A minha ideia é a gente tornar a tecnologia e a inteligência artificial cada vez mais acessível a todos. Esse é o objetivo do canal. Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, já sabe. Curte, comenta e compartilha esse vídeo para não perder os próximos capítulos. A gente se vê na próxima.